Nos dias 16 e 17 de maio, Porto Alegre foi a capital nacional da medicina esportiva para o futebol, reunindo especialistas do país e exterior. O Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus realizou uma série de atividades para a capacitação de profissionais e acadêmicos da área. Para a abertura do evento, ex-técnico da Seleção Brasileira Dunga e seu preparador físico na Copa de 2010, Fábio Marceridian, participaram de um bate-papo no auditório do hospital que debateu a participação de ambos durante o último Mundial, realizado na África do Sul. Já o curso abordou questões como a atuação do médico dentro dos clubes, acompanhamento de atletas, avaliação, pré-participação, diagnósticos de lesões, alternativas de tratamentos, fisiologia, nutrologia, doping, parada cardiorrespiratória, entre outras. As aulas são comandadas por renomados nomes das áreas. Roda a matéria do Mãe de Deus. Nesse momento, o Dr. Félix Drummond, com o presidente da Comissão Antidoping da CBF, está concluindo aqui um workshop mostrando as embalagens que são recolhidas, a urina dos atletas, e vai para o laboratório. São embalagens hermeticamente fechadas, justamente para evitar qualquer possibilidade de fraude ou alteração no exame. Imagens exclusivas do workshop que está acontecendo nesse momento, promovido pelo Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Estamos encontrando aqui no evento do Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, o deputado Calil Sebe, que é uma autoridade próxima do Instituto, amigo do Dr. Félix Drummond, e que participou, digamos assim, da ideia de concepção desse Instituto. Conta um pouquinho para o nosso telespectador, deputado. Primeiro, parabéns o teu programa, porque é um programa inteligente, que está ao encontro de algo diferente no estado do Rio Grande do Sul. Tu imagina tu ter um Instituto de Medicina do Esporte, sabendo quanto o esporte educa, o esporte dá saúde física e mental, mas ele faz transformação social. E tu ter excelência do esporte é algo diferencial. A excelência do esporte é tu ter pesquisa e desenvolvimento e tu ter o acompanhamento de um atleta, desde o seu desenvolvimento do esporte, que é aquelas escolinhas que a gente fala, independente da modalidade esportiva, mas tu acompanhar o atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento é o atleta competitivo, que vai para uma Olimpíada ou vai para um campeonato gaúcho e vai para uma competição. Então, esse instituto é uma realidade, está de parabéns o Dr. Félix, o Mãe de Deus Center, todos os médicos que estão envolvidos, todos os fisiatras, todos os fisioterapeutas, porque isso é uma equipe. Tu acompanha o atleta desde a parte nutricional, a parte de fisioterapia, a parte de acompanhamento, de reabilitação desse atleta, e tu pode acompanhar todas essas etapas com exames. Hoje a medicina está muito avançada, não só o grau de lesão, mas tu pode evitar uma lesão. Que é o mais importante. Que é o mais importante, que é a prevenção. Então tá de parabéns, eu venho aqui não como um deputado ou como quem foi secretário de Estado que acredita numa política estadual de esportes, eu estou aqui como um desportista que eu sei o quanto isso pode diferenciar, inclusive não só nacionalmente, mas internacionalmente, porque aqui nós temos
um eixo de saúde muito grande. Nós temos hospitais de referência, nós temos médicos de uma inteligência e de Sem dúvida. de um aprimoramento. O Dr. Félix é um estudioso. É um profundo estudioso de tudo que envolve essa área. O Dr. Balestrin, que vai estar aqui, o Dr. Ivan, que vão estar aqui como palestrante. E hoje é uma realidade. Esse instituto é uma nova realidade para a ciência do esporte, para o avanço que o esporte precisa ter o acompanhamento médico e o acompanhamento de quem entende. Meus cumprimentos, uma alegria revê-lo. Prazer e parabéns para ti, porque como é bom fazer programas inteligentes quando a gente está no meio de pessoas inteligentes e no meio de uma ciência do esporte. Não se faz nada desenvolvido num país sem ter ciência e tecnologia. É verdade. Prazer. Bom evento. Bom evento para nós. Dr. Luiz Felipe Gonçalves, diretor médico do Sistema de Saúde Mãe de Deus, recebendo hoje com o Dr. Félix Drummond uma placa oficial da Federação Internacional de Medicina do Esporte, a FIMES, organização que vai certificar oficialmente o hospital aqui do Rio Grande do Sul como o primeiro centro colaborador das Américas. O que representa isso, meu querido Dr. Luiz Felipe? Sem dúvida nenhuma, uma grande honra e nada mais do que o final de o atingimento de um grande momento do Sistema de Saúde Mãe de Deus, e especialmente para o Instituto de Medicina do Esporte. Mãe de Deus vem de uma trajetória aí de longos anos de dedicação, de desenvolvimento de trabalho na área da medicina do esporte, e essa certificação nada mais é de uma corroboração desse trabalho, desenvolvido especialmente pelo Dr. Félix e pela sua equipe, que trazem para hoje o Instituto de Medicina do Esporte do Sistema de Saúde Mãe de Deus é o primeiro centro da América do Sul a receber essa certificação da Federação Internacional de Medicina do Esporte. E essa certificação não só representa qualidade no atendimento e na assistência, mas como também, e essa é uma das necessidades para que se receba essa certificação, que nós somos um polo irradiador de conhecimento. Tanto que nós estamos aqui com 2 eventos, o Team Physician... São 2 eventos simultâneos. Exatamente. No sentido de difundir a medicina do esporte. Então, e esse é um dos requisitos da Federação Internacional de Medicina do Esporte para que um centro seja acreditado. Que não só ele realize toda a estrutura, todos os processos de medicina esportiva, como também ele seja um centro irradiador desse conhecimento. Entendo, que maravilha. É uma especialização, não é? E uma importância de se ter um serviço desse à disposição de clubes, de outros médicos interessados no tema, porque hoje o esporte de alto rendimento é uma realidade e é preciso ter muito cuidado, né? Porque estão em jogo vidas humanas, não é isso, doutor Luiz? Perfeitamente. Acho que nós temos 2 aspectos. Um que é a questão do esporte de alta performance, no qual nós temos todo um trabalho dedicado à organização do serviço de saúde, de medicina do esporte, de propiciar a esses atletas condições de desenvolver o seu trabalho com segurança, com qualidade, de ter alto rendimento. E tem um outro lado, que é a questão do esporte na vida da comunidade. E aí também é uma função social fundamental, que é a difusão do esporte como uma atividade sadia, do esporte como parte da saúde. Um contraponto, por exemplo, essa situação dramática de drogas, de jovens abandonados. Exatamente. E isso aí não se refere à alta performance, claro, ao esporte de elite, mas sim à saúde da população. Então, a medicina do esporte contribui também por esse lado para a difusão de hábitos saudáveis e, com isso, prevenção de doenças. Sem dúvida. Esse é um aspecto fundamental e que se insere também dentro das preocupações do nosso hospital. Meus cumprimentos, um bom evento. Sei que o senhor vai receber a placa lá na frente. Né? Isso aí, com grande honra. Prazer em uma alegria vocês. Boa noite. Estamos com o professor Dr. Fernando Solera, ele que é presidente da Comissão de Controle de Doping da Confederação Brasileira de Futebol. Você viu agora imagens do professor ali dentro, mostrando inclusive uma embalagem hermeticamente fechada. O professor que está indo amanhã para os Estados Unidos, é isso? Sim, amanhã eu vou para Los Angeles levar material. Me diga uma coisa, professor, os casos de dopagem no futebol brasileiro, eles têm aumentado ou diminuído ao longo dos tempos? Eu acredito que o que tem aumentado é o controle. O controle. Isso. Chegando no controle perfeito, que é o que a gente está aqui no Brasil hoje, a gente tem tido alguns casos
Recorrentes. 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 A gente tem tido anabolizante, tem tido estimulante, tem tido cocaína, algumas coisas que está deixando a gente de cabelo em pé. Não me diga. Nós aqui do Rio Grande do Sul, eu sou vice-presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, nossa delegacia do consumidor fez uma operação muito grande em academias de ginástica, justamente recolhendo medicamentos que, por suas características, poderiam representar danos irreversíveis à saúde de atletas. Como é que o senhor vê esse tipo de atividade? Como é que isso poderia ser incentivado no Brasil inteiro? Semana passada foi o Procon de Salvador, na Bahia, que fez também uma atividade semelhante. Fechou 7 academias e recolheu toneladas de medicamentos que são anabolizantes ou até medicamentos de doping. Então, eu acho que uma coisa muito simples de se fazer é que a academia não tem que vender nenhum tipo de suplemento, nenhum tipo de substância. Isso deve ser vendido em farmácia. Eu acho que nutriente, suplemento, vitamina, só em farmácia. Resolveria grande parte do problema, né? Aí nós temos que ver com a bancada e com os nossos deputados uma legislação federal, ou com a própria Anvisa, uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibindo a venda de qualquer tipo de suplemento em academia de ginástica. Eu também concordo, tem que ser com prescrição médica. Né? Exatamente. Eu penso que o caminho é a Anvisa. Eu também tenho essa convicção. Professor Dr. Fernando Solera, parabéns pelo seu trabalho, pela seriedade. Agradeço. Não é? Sucesso. Agradeço e muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Dr. Félix Drummond, diretor do Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus. Nós estamos saindo lá da sala, estava vendo o workshop, nós acabamos de entrevistar, você viu o Dr. Fernando Solera. Ele me falou que os casos estão tão rigorosos nos testes, tão perfeitos, cada vez mais perfeitos, que os casos de doping estão sendo recorrentes, estão aumentando. O senhor tinha ideia disso? O senhor já sabia, claro. Na verdade a gente acompanha de perto, né? E cada vez mais a área que é contra o doping, como nós, buscamos junto com a Associação Mundial rastrear cada vez mais esses riscos de acometimento de doping, né? Mas a gente também tem avançado bastante, existe um avanço bastante grande na área no sentido desse controle, e eu imagino que no decorrer dos anos fique cada vez mais difícil, porque hoje já existe modos de se guardar as amostras por um longo tempo. Hoje 8 anos, a tendência é passar para 10 anos. E o atleta que eventualmente possa ser pego muito tempo depois, e como a gente já viu acontecer recentemente, ele perde sua medalha, o seu título, enfim. Ele retroage na carreira. Retroage, né? Retroage. Tem que recomeçar. Quando pode recomeçar. Quando pode, né? A punição não o elimina. Exatamente, exatamente. E isso eventualmente acontece e para algumas carreiras, se perder 2 anos, nem perdeu a carreira. Perdeu o momento da carreira adequado. É o time, né? É o time, exatamente. Vem subindo, vai dar uma caída, né? Agora, Dr. Félix, Porto Alegre, esse final de semana, hoje, sexta-feira, dia 16 e amanhã, sábado 17, é a capital brasileira da medicina do esporte. 2 eventos simultâneos, de alta categoria, de grande representatividade. Realmente é uma satisfação, é um orgulho para nós. É um orgulho. É um orgulho de ter a possibilidade de fazer esses 2 eventos em Porto Alegre, comemorando o Hospital Mãe de Deus como o primeiro certificado das Américas pela Federação Internacional de Medicina do Esporte e como referência para a Copa do Mundo, né? E certamente a medicina do esporte deu uma contribuição fundamental, eu diria. Eu não tenho dúvida disso. Claro que contando com toda essa estrutura que a gente tem aqui no Hospital Mãe de Deus. Então temos convidados de fora, um convidado estrangeiro, o Dr. Solera de São Paulo, o Dr. Cavazói logo mais chega do Rio de Janeiro. Temos um grande corpo de profissionais aqui do Hospital Mãe de Deus, né, em que nós então dividimos a atividade. Um curso que é da Federação Internacional de Medicina do Esporte, é chancelado por ela. Tu participasse da última atividade do dia, que foi aquele workshop de controle de doping, mas nós passamos a tarde inteira com apresentações para os médicos de clubes. Nós temos aqui médicos de equipes aqui da região metropolitana, médico de clube do interior, inclusive um médico de um clube de Santa Catarina, que nos deixa muito felizes, né? Muito felizes, né?
E agora nós vamos começar com a outra atividade, que é o Simpósio de Ciências da Saúde. Eu vi o Dunga já chegou aí. Já chegou. Para a mesa de abertura, em que a gente vai trabalhar a questão do futebol de uma forma mais ampla. Não é só nem a parte da saúde, não é só dentro do campo, também é a questão da gestão. Então, todos os aspectos que abrangem o futebol, né? E por que a gente chega nesse momento, assim, há um ano, que nós inauguramos o Instituto de Medicina? Faz só um ano. E eu estava aqui lá do outro lado, faz só um ano. Exatamente. O que nos leva a isso? Na verdade, a nossa ambição é transformar o nosso futebol gaúcho e brasileiro também muito grande fora do campo, na área da saúde, Parabéns. Na área da gestão. Parabéns pela visão. Esse é o nosso desafio. E vai chegar lá, doutor. E eu fico muito feliz em receber um colega de Florianópolis aqui. Então isso, para mim, no primeiro ano já é um reconhecimento de que nós estamos no caminho certo. Mas não tenho dúvida. Mas certamente que para trilhar esse caminho, a gente conta com uma estrutura maravilhosa do Hospital Mãe de Deus. O Instituto é lindo. E eu particularmente conto com uma equipe sensacional. Uma super equipe. Instituto de Medicina do Esporte, que me dá tranquilidade, ou nos dá tranquilidade para trilhar esse caminho. Meus cumprimentos, parabéns. O senhor realmente está de parabéns. Um ano do Instituto e chega robusto. Após esse um ano, digamos, estamos comemorando hoje com 2 super eventos. Parabéns, sucesso para o senhor e que o senhor continue assim. Nós precisamos realmente, num país enorme desse, onde o esporte resgata a gente de riscos sociais, nós precisamos que a medicina esportiva seja levada com essa seriedade que o senhor empresta, doutor Félix. Meus cumprimentos. Muito obrigado, eu agradeço, mas eu acho que nós temos no país um crescimento muito grande na medicina esportiva. O Dunga sempre fala assim que nós temos uma qualidade muito grande na medicina esportiva, mas a gente acaba sempre tendo muito a visão do primeiro nível. Eu acho que nós temos que ter esse nível em todas as divisões, Série A, Série B, Série D, o que seja. Concordo. Tanto do campeonato regional como do nacional. Nós temos essa possibilidade certamente. Um bom evento. Muito obrigado. Estamos com o doutor Alceu Alves da Silva, que é o superintendente executivo do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Doutor Alceu, o Instituto de Medicina do Esporte do Mãe de Deus está fazendo um ano. E completa esse um ano com 2 atividades extremamente importantes e com uma certificação internacional fornecida pela Federação Internacional de Medicina do Esporte, a FIMES. Né? O hospital como primeiro centro de colaborador das Américas. A importância do Instituto de Medicina do Esporte e de outros aqui dentro, que crescem na medida que desenvolvem atividades específicas e de muita competência, doutor Alceu. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer em revê-lo. Tá? Bom, a medicina do esporte, o Instituto tem um ano, mas na verdade o hospital tomou a decisão de investir em medicina do esporte já há 3, 4 anos. Num momento onde se falava pouco sobre medicina do esporte e se falava muito quando algum evento adverso, tá? Acontecia. E em geral tragédias que poderiam ter sido evitadas aconteciam, né? Então nós começamos a fazer um investimento e tivemos a primeira residência médica em medicina do esporte, o primeiro curso de especialização em medicina do esporte, numa ação naquele momento junto com a Universidade de Caxias do Sul, né? E fomos crescendo, né? E cada vez nos aproximando mais, especialmente do futebol, num primeiro momento, mas o que nós queremos de um esporte de uma forma geral, junto ao Esporte Clube Internacional, junto ao Grêmio, né? E com isso nós fomos crescendo nesta relação, num trabalho realmente muito qualificado do Dr. Félix, né? Que foi também cada vez se especializando mais e ganhando notoriedade dentro desse meio. E hoje o hospital tem o coroamento de todo esse trabalho, na medida em que ele tem essa certificação, tá? Na medida em que nós somos escolhidos como hospital da Copa, na medida que o próprio Dr. Félix é uma das principais autoridades, né,
do comitê local do antidoping. Então, nós estamos extremamente felizes, né, por mais essa iniciativa pioneira do sistema de saúde Mãe de Deus, e que não só era pioneira, como tinha uma visão de futuro, que o futebol, né, as questões do futebol não são só, né, os traumas, né? Assim, nós falamos de saúde de uma forma geral, né? E o conceito da medicina do esporte é um conceito muito mais completo. Nós ficamos satisfeitos não apenas por sermos essa referência, mas pelo o mundo hoje entender a medicina do esporte de uma forma mais global, né? de uma visão de um atleta sadio. Né? Muito bem, vou lhe liberar para o evento. O nosso telespectador vai ver imagens agora lá de dentro do nosso evento e em seguida eu vou conversar com o capitão Dunga, nosso expoente da seleção brasileira, o Cracão. Uma alegria te ver. Da mesma forma. Saúde está boa? Graças a Deus estou tranquilo agora, né? Mas está recuperado, tranquilo aí. Que bom, que bom. Pronto para continuar essa caminhada, que é uma caminhada entre tantas coisas, né? Assim, de um grande compromisso com o sistema de saúde Mãe de Deus e uma caminhada da minha vida pessoal, que essa é a área que eu gosto, né? Estou aí há bastante tempo a serviço, né, do sistema de saúde Mãe de Deus e através do sistema de saúde Mãe de Deus da sociedade gaúcha e brasileira. Eu sou testemunha disso, uma alegria te ver, um abraço carinhoso. Da mesma forma, um grande abraço. Dunga, nosso eterno capitão da seleção brasileira, levantou taça, nosso treinador na última Copa do Mundo na África. Um orgulho para nós do Rio Grande do Sul. Instituto de Medicina do Esporte do Mãe de Deus, 1 ano da fundação, já com evento internacional, com certificação, está recebendo hoje uma certificação como organização, como primeiro centro colaborador das Américas, do FIMES. Medicina esportiva, essa área cresce muito no país. Importante, não é, Dunga? Sem dúvida, né? O esporte cada vez mais exige dos atletas, né? E por incrível que pareça, todo mundo acha que um atleta tem a melhor saúde, não? É verdade. Ele está mais vulnerável, né? Então, ele tem que ter uma assistência, né? Tem que ter os detalhes, todos eles acompanhados de perto, né? O Mãe de Deus foi muito feliz desde o início, acreditou muito nessa proposta. Muito feliz, eu concordo. Acreditou nessa proposta e vem auxiliar não só o futebol, os outros esportes também que necessitam também de um acompanhamento mais de perto para a gente ter uma performance maior. Eu não tenho dúvida disso. Hoje entrevistando o Emerson, meio de campo do Grêmio, o capitão da seleção como você, me falava do projeto dele lá em Pelotas, do Esporte Clube Fragata. Não posso deixar de perguntar como é que está o Esporte Clube Cidadão, que é um projeto teu. É um projeto onde deu certo, a CM é a grande gestora do projeto, mais de 100 anos em trabalhos sociais no mundo todo, né? Então veio justamente na hora certa na Restinga, tivemos um acontecimento não muito legal com o Tinga, que também é um parceiro. É um parceiro, né? É um parceiro, mas demonstra toda a sua capacidade profissional, intelectual, de ser humano, né? Que deu a volta por cima em todas as situações adversas da vida, e a CM é uma gestora fantástica. Concordo com você. Tem ajudado muito as crianças, todos os projetos, não só na Restingas, como na Cruzeiro também, tantos outros projetos, e nós estamos felizes, somos parceiros juntamente com eles. O que você vai falar aqui para esse público? Vamos trocar um pouco das ideias, né? Principalmente trazer o que era desde 90, quando eu participei da primeira Copa do Mundo, o que evoluiu, o que as seleções evoluíram também em termos de condições aos atletas, de como... Evoluiu muito? Evoluiu muito. Muito? Hoje, muito. Hoje é uma coisa fantástica, a logística, a infraestrutura, treinamento. É por isso que os atletas, o tempo de vida útil do atleta é maior, é por isso? Sem dúvida, acho que não só a avaliação na questão física, mas na questão da alimentação, dos cuidados, da recuperação após o exercício, após os jogos, isso evoluiu bastante. É mesmo?
Eu me lembro que na época eu era garoto, jogador com 27, 28 anos, estava encerrando a carreira, estava velho, 30, então nem se fala. Hoje os caras jogam até 35, 38 anos. Quando eu cheguei na Itália, o que se comentava é que o atleta, o amadurecimento dele se dava entre 26 e 30 anos, né? E no Brasil era justamente quando o atleta estava já em final de carreira. Hoje, felizmente, mudou, até pelo conhecimento, o atleta que se cuida, que é um profissional, vai a 34, 36 anos tranquilamente. Mas hoje tem um outro fenômeno, né? Que a gente está acelerando o crescimento desses atletas. Dos jovenzinhos. Dos jovens cada vez mais cedo estão chegando ao profissional e nem sempre estão preparados, né? Para não só uma questão física também, uma psicológica, para suportar essa pressão. Concordo totalmente com você. Precisa cuidar dessa meninada. Precisa cuidar. Isso aqui é importante, né? Para já... Como que você faz um alerta disso, Dunga? E esses jovens também, a gente tem que entender que é como um filho, né? Tem certas coisas que os jovens fazem na sua idade que esses aqui são privados. E aqueles que não se privam disso acabam tendo um prejuízo na questão profissional. E aí fica o dilema, né? Tem que deixar eles ser jovens ou já tem que ser profissionais desde o início da carreira? Isso é bem complicado. Vocês, profissionais da área, que podem nos responder essa pergunta, né? Os interesses comerciais são muitos, há interesses econômicos, enfim. Desde já você é uma boa palestra. Você é um orgulho nosso, é um dos expoentes nossos do esporte brasileiro, do Rio Grande do Sul. Nós nos orgulhamos muito de você, pela sua forma de agir, de ser. Você é uma pessoa que nos orgulha muito, temos muita estima por você, Dunga. Sucesso! Muito obrigado pelo elogio. Isso dá mais responsabilidade para a gente continuar da mesma postura que é necessário, principalmente no nosso país, né? Que a gente vê muita coisa negativa, então é bom quando um brasileiro tem uma boa conduta. Uma postura reta. Muito bem. Com o nosso capitão Dunga, direto aqui do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, evento do Instituto de Medicina do Esporte, Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor.